Rádio Bandeirantes. A telemedicina é uma área da telesaúde que oferece suporte diagnóstico de forma remota, permitindo a interpretação de exames e a emissão de laudos médicos à distância. Com a pandemia do coronavírus, esta modalidade ganhou força. Apesar das facilidades da tecnologia, o tema ainda gera debates, tanto no aspecto técnico quanto no financeiro. E vamos abordar esse tema no Espaço Jurídico deste sábado com o coordenador jurídico do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, advogado Juliano Lauer. Doutor Juliano, bom dia e obrigado por atender o nosso convite. Oi, bom dia, Gerson e os demais ouvintes, né? Uma satisfação participar do programa. De fato, né, a telemedicina, a gente agora nesse momento de pandemia, ela foi uma ferramenta muito necessária para diminuir as aglomerações e a demanda, né, nos hospitais e estabelecimentos médicos. Então, a telemedicina veio como uma ferramenta muito útil para o enfrentamento da situação. Pois então, como está prevista a telemedicina na legislação brasileira? Bom, dentro do sistema, né, dos conselhos regionais de medicina e do Conselho Federal de Medicina, existe já uma resolução já do ano de 2002 que era bem, digamos, genérica, né? Então ela já abordava ali o que era a telemedicina, como que ela devia ser estruturada, né? Como que o sistema, né, da infraestrutura do médico deveria disponibilizar para os pacientes, né? Mas então era uma resolução já, digamos assim, bem, digamos até obsoleta já, porque já tem quase 20 anos. Depois, em 2018, o CFM fez uma nova resolução, porém, como houve uma série de questionamentos por parte das entidades médicas, o CFM acabou revogando. E ficou em discussão uma nova resolução, até que veio a pandemia do coronavírus. E com ela, o Ministério da Saúde solicitou ao Conselho Federal, né, uma autorização para regular a telemedicina. Então foi editada uma portaria pelo Ministério da Saúde, definindo ali o que era telemedicina, como que podia ser utilizada. E mais recentemente, aí veio uma lei federal, né, a 13.989, que passa, digamos assim, agora a regular a telemedicina neste momento de pandemia. Então é uma lei que ela tem validade, enquanto durar a calamidade pública, e daí a lei, né, traz que nova legislação deverá regular a telemedicina após a pandemia. Então, acho que o apanhado histórico seria isso, né? Nós tivemos uma resolução do Conselho Federal em 2002, agora uma portaria do Ministério da Saúde e, por fim, uma lei federal regulando a telemedicina para a pandemia. Certo. Quais são os regramentos básicos para o exercício da medicina a partir dessa modalidade? Existem limitações de atuação? Sim, eu vou reportar primeiro na lei, né? O que a lei estabelece que a telemedicina, ela deve seguir os mesmos padrões normativos e éticos do atendimento presencial, né? Então, o médico que for prestar esse serviço, ele tem que usar da mesma forma como ele faz no seu consultório. Ele tem que ter o consentimento do paciente, ele precisa informar o paciente, né? Ele precisa também colher as informações necessárias para que ele possa fazer ali, ter a melhor conduta médica naquele momento, tá? Então, a telemedicina, ela não diverge, né, no aspecto ético e normativo, né, do atendimento presencial. Acho que basicamente seria isso, né? E isso também existe, né, um reflexo, porque no aspecto financeiro, como ela, pela lei, né, estabelece que ela segue os mesmos padrões, e a lei cita expressamente que isso se refere também à contraprestação financeira, né, o CREMERS entende, né, da forma que está previsto na lei, que a remuneração do médico deve ser a mesma de uma consulta presencial. E é até por isso que o CREMERS editou agora recentemente uma resolução para tratar do atendimento na telemedicina através de operadores de plano de saúde. Então, na nossa resolução, nós esclarecemos, né, esse artigo da Lei 13.989 acerca da questão da remuneração do médico. E também na nossa resolução a gente traz outras
outras disposições, principalmente sobre a escolha da plataforma que vai ser feita o atendimento, né? A gente estabelece que o médico e o paciente têm a livre escolha da plataforma, né? A gente entende que quando um operador de saúde impõe uma plataforma X para que o médico atenda, essa imposição estaria violando a autonomia do médico. Então, a nossa ideia da resolução do CREMES foi, não, vamos preservar algo que é sagrado para o médico, que é a sua autonomia e a sua liberdade de atuação, sempre baseada em critérios técnicos e éticos. Vamos reforçar então este ponto da remuneração. Ela é a mesma, como o senhor citou, do atendimento presencial. Existe uma divergência em relação a isto? Porque algumas operadoras não pensam desta forma e estão divulgando plenamente em campanhas publicitárias que existe o atendimento remoto por parte dos médicos associados. Mas existe, neste momento, alguma divergência em relação à remuneração? Sim, existe o questionamento e foi justamente por esses questionamentos que o Conselho achou por bem, né, deixar claro que quando a lei estabelece que a prestação do serviço segue os mesmos padrões, inclusive a parte da contraprestação financeira, né, nós achamos tão como devido e adequado colocar na nossa resolução que deve ser a mesma remuneração. Olha só uma questão, né? O médico, quando faz o serviço através da telemedicina, ele tem uma responsabilidade maior que no seu atendimento presencial. Porque no atendimento presencial, ele está ali com o paciente, ele pode tocar no paciente, ele tem ali as informações que ele pode colher naquele momento. Através da telemedicina, esse contato, ele fica um pouco mais restrito, né? Ele tem uma certa limitação, até por conta do próprio sistema, né? Que ele vai usar. E depende muito das informações que o paciente vai lhe dar. Então, a gente sabe que o Brasil também tem, infelizmente, ainda a população não é suficientemente instruída para dar uma informação segura ao médico. Então, eles têm uma responsabilidade maior na telemedicina. E o que, para nós, o Conselho Regional de Medicina, a gente entende que, tendo essa responsabilidade, não tem sentido algum o médico ser remunerado a menos nessa forma da telemedicina. Agora, doutor Juliano, caso o profissional ele venha receber, no seu entendimento, um valor a menor daquele previsto quando ele atuava no presencial e receber menos, esta divergência dos números, digamos assim, o senhor entende que pode até parar isso no judiciário futuramente? Sim, nós acreditamos que sim. Inclusive aqui no Conselho Regional de Medicina, né, os diretores técnicos dos planos de saúde, eles podem ser chamados aqui, prestar esclarecimentos e, dependendo da conduta e da análise aqui que os conselheiros terão, eles podem ser responsabilizados na esfera ética, né? Então eles podem sofrer um processo ético aqui no Conselho, caso entenda-se que esses honorários que estão sendo repassados sejam aviltantes e que contrariam, né, a boa prática médica. Mas aí também não existe uma má vontade, digamos assim, por parte das empresas, até muitas vezes se valendo do momento? Infelizmente é o que nós temos visto, né? O CREMES está junto com as demais entidades e sociedades médicas do Estado, estamos lutando, né, para que a gente consiga estabelecer pelo menos um patamar justo de remuneração, né? O CREMES, ele não pode estabelecer um valor mínimo, isso não é competência do CREMES, mas o que nós podemos fazer é, junto com os médicos e as entidades, lutar para que os médicos sejam remunerados de forma justa, né, pelo seu serviço. Agora, doutor Juliano, como o Conselho vem atuando no sentido, então, de corrigir eventuais distorções em relação a este tema da remuneração na telemedicina? Como eu disse, né, nós estamos junto com as sociedades médicas gaúchas, nós estamos fazendo através da nossa resolução, né, e através de recebimento de denúncias, né, nós estamos atuando junto aos diretores técnicos, que são, né, os médicos que são responsáveis dentro das operadoras. E também estamos
oficiando, se for o caso, a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, para, caso haja algum abuso, nós passamos para eles que é o órgão competente para apurar alguma irregularidade, né, junto das operadoras. Não sei se esta é a atuação ou o papel do CREMERS, mas de alguma forma vocês já fizeram contatos, por exemplo, com as próprias empresas ou não? Já foram feitos alguns contatos, já tivemos algumas reuniões, né, não vou citar o nome das operadoras, sim. Tá, mas já sim, o CREMERS já está ao longo já de quase 2 meses já tratando de diversas formas, né, com essas empresas. E como está sendo essa conversa? Olha, nós estamos achando que o diálogo sempre é bom, né? Então estamos entendendo que estamos avançando, né? A nossa resolução agora, ela marcou um posicionamento do CREMERS e que a gente acredita que ela vai ser cumprida. Quer dizer, existe boa ou má vontade aí por parte das empresas? Sim, vocês entendem que já e pode ter um caminho aí de entendimento? Acreditamos que sim, tá? Como eu disse, o diálogo é bom, ele está evoluindo e acreditamos que vamos chegar a um denominador comum que agrade os médicos e a sociedade. Doutor Juliano, a telemedicina ela está liberada para todos os segmentos da medicina? Ela tem o ofício do Conselho Federal de Medicina, que encaminhado ao Ministério da Saúde, ele não estabeleceu a liberdade para todas as modalidades, né? Então tem algumas modalidades que a gente acha que ainda não há um regulamento suficiente que possibilite, né, no momento agora, tá? Por exemplo, né, existe ainda a chamada teleconsulta, né, que ainda é digamos um tema, é uma modalidade que a gente está ainda verificando se o médico pode, no seu primeiro atendimento ao paciente, fazer essa modalidade, né? Então, de forma excepcional, por uma questão de emergência, sim. Mas, via de regra, a gente entende que é necessário uma relação médico-paciente prévia para que possa ter essa teleconsulta. Então, a gente ainda, os conselhos regionais e o Conselho Federal estão ainda estudando, estão tentando aprimorar ainda as normativas a respeito disso. Fazendo uma orientação nesse sentido. Exatamente. Agora, num momento de pandemia como estamos atravessando, muitas vezes, por exemplo, nos próprios convênios, as pessoas procuram a listagem e definem o nome de um médico para fazer a consulta. Sim. Mas muitas vezes nunca teve consulta com esse profissional. Nesse momento, isso pode acabar acontecendo? Sim, neste momento de pandemia, né, o CREMERS entende que tem que buscar soluções e não problemas. Tá? Então, como forma excepcional, estamos, né, através da nossa resolução, permitindo que essa consulta seja realizada com uma série de cuidados por parte do profissional, né? E deixando que o médico tenha uma certa segurança para fazer essa consulta, né? E de preferência, se ele, assim que ele puder, ele faça o exame presencial para evitar qualquer tipo de problema futuro. Pois então eu vou entrar nesse ponto dos prováveis problemas, doutor Juliano. Uhum. Quais os cuidados que os médicos devem observar em relação à telemedicina no âmbito da atuação profissional? Bom, primeira coisa, o médico, ele precisa colher todas as informações que o paciente puder lhe passar. E ele tem como um dever anotar isso num prontuário. O segundo cuidado que o médico deve fazer, primeiro, antes de mais nada, né, é ver se o paciente concorda com a telemedicina. Concordando, ele vai fazer então um registro de que aquele atendimento será através da telemedicina. Ele tem que ter também a anuência do paciente através de um termo de esclarecimento informado, né? Ele precisa que o paciente saiba que aquele método, né, de consulta tem limitações e que, mais do que isso, o paciente também tem uma responsabilidade no ato, pois ele que vai prestar as informações e o médico vai se valer dessas informações para adotar a conduta médica a seguir, né? Então, o primeiro cuidado que a gente pede ao médico é anote no prontuário, registre e também consiga, né, o consentimento esclarecido do paciente. Então, acho que são os cuidados maiores. Outra cuidado que o médico deve ter é, ele vendo a necessidade de uma consulta complementar de forma presencial, ele deve fazer, tá?
Ele não pode se furtar dessa responsabilidade, pois isso pode causar depois algum tipo de prejuízo ao paciente e, consequência, uma responsabilização do médico. É essa questão justamente que eu já iria colocar para o senhor já respondeu. Então, a partir do momento que o médico observar que a consulta virtual ela não é suficiente, ele deve chamar o paciente para uma consulta presencial. Mas eu vou um pouquinho mais adiante. Essa orientação é justamente para evitar um problema jurídico no futuro, porque, por exemplo, já tivemos a oportunidade de ouvir no programa o jurídico do Grupo Solar Conceição. Então tem aquela questão da ação contra o médico, ou seja, a responsabilidade civil do profissional. Daqui a pouco, por ser uma consulta virtual, isso pode ocasionar também um problema ali na frente, se ele não chamar o paciente, ou seja, ele chamando o paciente para uma consulta presencial é um respaldo? Sim, ele vai anotar no prontuário, né, o médico. Eu estou sempre pensando a gente no Conselho Regional de Medicina. Sim. A gente tem um viés mais do trabalho do médico, né? Mas também o paciente, ele também, né? Ele é parte, né? Ele é parte, né? Então, o médico, quando ele entender que, olha, a situação é essa, eu não posso ir mais longe porque eu tenho uma deficiência nas informações, existe uma limitação no teleatendimento, ou ele encaminha para o seu consultório, para ele atender ele mesmo, ou ele encaminha para algum outro profissional que possa dar seguimento a um atendimento mais, digamos assim, mais completo. Então, o que a gente sempre sugere aqui no CREMERS? Não, o médico, ele tem que saber as limitações do sistema, tem que saber também as limitações que as informações que o paciente passa são importantes, e nesse momento ele encaminha então para o seu consultório ou para algum colega seu para dar continuidade. Porque o detalhe importante é que muitas vezes o paciente, ele não tem esse viés, ou seja, ele não olha por esse lado. O médico deve estar atento a esse ponto, é isto? Exatamente, o médico, ele tem a responsabilidade, como eu disse antes, né, a telemedicina, ela exige uma responsabilidade maior do profissional, ele tem que saber que a limitação do atendimento e das informações do paciente, isso atrai a ele essa responsabilidade. E quando ele tiver dúvida, ele tem que entender que, olha, neste momento eu não posso continuar, eu tenho que fazer no método tradicional ou que algum colega meu dê andamento. Porque no caso é muito comum, até infelizmente, familiares de pacientes ingressarem com ações contra os médicos, mas muitas vezes o paciente deixa de dar a informação que deveria conceder ao médico. Isso acaba prejudicando o atendimento, e em tempos de consulta virtual talvez isso até seja ampliado. Exatamente, né? Como o que algumas informações o médico pode, digamos assim, contrapor do paciente com base num exame físico, ele não tem essa possibilidade, ele não tem o toque ao paciente. Então ele tem que tentar, através de uma conversa boa com o seu paciente, tentar extrair mais informações e ver ali se ali também não existe alguma omissão, alguma contradição que ele tem que levar em consideração. Agora, doutor Juliano, o Conselho Federal de Medicina, ele também está entrando nessa discussão com os conselhos regionais? A gente tem uma troca de informações, né? Os presidentes dos conselhos têm seu fórum, nós, os jurídicos, né, dos regionais, também nós temos ali o nosso fórum de discussões e estamos, né, vendo como que a gente vai agora, pós-pandemia, que só um parênteses, né? A telemedicina, ela a gente sabe que veio para ficar, né? Esse momento de pandemia, esse momento de crise, ela está servindo de um tubo de ensaio para que a gente possa estudar e aprimorar a telemedicina. Então, você já adiantou o processo, né? Ele catalisou o processo de uma forma exponencial, né? Ela, como eu disse, né, a resolução já era de 2002, lá do CFM, e agora em 2-3 meses ela avançou uma discussão de quase 20 anos. Então a gente está buscando agora, junto, né, os regionais e o federal, um aprimoramento das normas que temos até hoje. Agora, dentro desse contexto, normalmente, sem a consulta virtual, quais são as ações mais comuns ou mais frequentes que vocês têm conhecimento, inclusive aí no jurídico do CREMERS, em relação aos profissionais da saúde? É justamente nesses momentos de consultas ou momentos de cirurgias? Quer dizer, claro, porque aí no virtual não vai ter essa questão da cirurgia, mas nas consultas isso já ocorre com uma certa frequência? Eu vou talvez resumir de uma outra forma.
O que a gente vê que é o grande problema é a relação médico-paciente. Isso é cultural? É cultural. É quando há uma falta de informação do paciente e do médico, às vezes por uma postura do médico, às vezes por uma postura do paciente, por falta de informação é que gera a controvérsia. Pode ser tanto na consulta, quanto pode ser no procedimento pré ou pós-operatório. Então, a informação que é o mais importante nessa relação. Tem, tanto um quanto o outro, né, o paciente ou o médico, os dois têm responsabilidade e têm um dever de transparência e de informação para os procedimentos. Agora, de uma forma geral, os jurídicos dos hospitais, das instituições, eles costumam dar orientações aos médicos no sentido até de prevenção? Sim, eu acho que essa área, né, do direito médico, ela é uma área que está cada vez mais... Está no crescente. Sim, é uma coisa assim que a gente vê que cada vez mais existem cursos, livros, autores sobre o assunto. E inclusive profissionais, no caso advogados, se direcionando para esse segmento. Sim, a gente vê que o próprio judiciário já está se especializando, né? O Poder Judiciário já está cada vez mais está tendo já, assim, eu digo, varas, ou turmas já se especializando na área do direito médico, que vai desde a solicitação de medicamentos, na parte do erro médico, na parte de operadores de plano de saúde. Então, a gente vê que é uma área que está cada vez ganhando, digamos assim, até uma autonomia, né, dentro do direito. Eu até me arrisco a dizer isso. Mas é interessante isso. E a gente vê que os profissionais estão cada vez mais capacitados, né? A gente aqui vemos, né, cada vez mais um número grande de cursos. A gente vê que o pessoal, né, os colegas estão indo atrás de uma qualificação para poder prestar um serviço melhor aos médicos. Isso é positivo para a sociedade, não apenas para os médicos? Claro, sim, é bem positivo, pois quando se começa, a gente vê que hoje a saúde, ela são em diversas portarias, resoluções, leis, e quando tiver mais pessoas capacitadas, conhecedores desse assunto, a gente vê que é possível que esse conhecimento ele seja disseminado e que os profissionais tenham também mais segurança para agir, porque quando tem o conhecimento, talvez, pelo menos eu penso, né, a pessoa consegue ter mais segurança naquilo que ela vai fazer. Agora, doutor Juliano, nós vemos até esse momento tratando aqui no programa telemedicina, a questão que envolve a remuneração, as divergências do ponto de vista dos profissionais, dos conselhos, das operadoras. Agora, tudo isso, esse caldeirão, ali adiante, o senhor acredita que teremos mudanças justamente na relação, inclusive jurídica, das empresas, operadoras de saúde e dos médicos e também do consumidor? É difícil prever, né? Se a gente vai ter eu acredito que sim, vai ter uma evolução por conta da, assim, a crise, geralmente as crises, né? Eu sempre tenho esse momento de evolução da sociedade. Eu acredito que esse também seja o momento, né? A gente vê que diversas pautas que estavam, digamos assim, em segundo plano ou se demorando para ser debatidas, hoje ganharam velocidade. A telemedicina é o maior exemplo, né? Uma discussão que estava se arrastando, hoje em questão de pouco mais de 2 meses, avançou, como eu disse, né, 20 anos. E o senhor tem conhecimento de como funciona a legislação sobre a telemedicina em outros países? Olha, eu vou dizer o seguinte, na década de 90, as associações médicas, né, do mundo inteiro se reuniram e fizeram o que a gente chama da Declaração de Tel Aviv, né? É como se fosse um marco, né, que trouxe a responsabilidade do uso da telemedicina. Então, desde a década de 90 já existe, digamos, uma diretriz, né, de como as legislações dos outros países devem atuar. Eu não vou entrar na especificidade de como cada país faz, né, que a gente sabe que, por exemplo, Portugal, eles usam muito a teletriagem para o atendimento do espécie do SUS deles, né? Sim. Os Estados Unidos, eles têm também já já estão bem mais adiantados que nós, né, na telemedicina. E que também tivemos aqui agora, nessa pandemia, o fenômeno é mundial, né? Recentemente eu vi que empresas multinacionais viram agora, digamos assim, um filão do mercado para entrar e vão investir pesado nessa área. Ou seja, teremos então mudanças. Porque à medida que nós aumentarmos o número de pessoas que vão utilizar esse serviço, aí vai do ponto de vista do consumidor, mas também na outra ponta tem o médico, que é o profissional que faz esse atendimento. Sim.
vai ter mudança, com certeza, né? Nessa parte assim, de tendo mais, digamos, investimento, né? Os médicos vão o que o CREMES preza é que isso não implique também na redução da qualidade do atendimento médico. Então, por Sim. isso, a importância dessas normatizações que a gente, aqui no CREMES e no Conselho Federal de Medicina, estamos tentando buscar, né? Uma qualidade mínima para o atendimento médico. E de alguma forma vocês buscam tomar conhecimento dessas experiências no exterior para fazer as devidas adequações no Brasil? Sim, o Conselho Federal, ele tem as câmaras técnicas, né, deles, inclusive tem apoio digamos assim, das entidades médicas aqui da América Latina e mundial. Então há uma troca de informações, há um diálogo entre as entidades. E isso tudo é levado em consideração na hora da normatização. O Brasil, na comparação América do Sul, está mais adiantado? Sim, o Brasil acredito que seja o país mais avançado, né, nessa parte da telemedicina, dentro da América do Sul. A Europa está à frente, né, Estados Unidos também, mas na América do Sul eu acredito que o Brasil esteja já na vanguarda. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a China tem alguma informação sobre isso? Porque ela é exportadora dos equipamentos, digamos assim, né? Sim, a China está investindo maciçamente na telemedicina. Eu recebi notícias recentes de que algumas dessas empresas de informática, né, de tecnologia chinesa, estão entrando com bilhões de dólares nessa área. Pena que nós não temos informações sobre a legislação, porque é um país muito fechado nesse ponto. Sim, a gente tem limitações tanto sobre o aspecto político e também até sobre o aspecto digamos assim, da forma como que as leis são editadas lá. Sim. Não tem acesso. Bom, se já existe questionamento, inclusive, sobre os números da pandemia na China, imagina se o resto. É uma caixa preta, né? É verdade. O senhor acredita que a legislação da telemedicina no Brasil ainda carece, Sr. C. Thomas, eu gostaria que você reforçasse isso, ainda carece de aperfeiçoamento? Sim, como eu disse, a resolução hoje do Conselho Federal, ela é assim, são 4, 5 artigos ali, que é bem genérico. Ela precisa ser assim detalhada para cada modalidade da telemedicina. Cada especialidade tem as suas, né, especificidades que pelo menos no meu entendimento, devem ser levadas em consideração pelo Conselho Federal de Medicina e pelos regionais de medicina quando forem fazer essa norma pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Deveremos ter aí uma espécie de congresso da área para tratar justamente desse tema, dessa legislação? O Conselho Federal tem feito chamamento público, né? Então ele através de audiências públicas para que todos os médicos e demais entidades que queiram participar enviem as suas contribuições, suas sugestões, e estão sendo debatidas lá em fóruns internos e também com a participação da sociedade. Isso aí é um tema que deve levar de 1 ano, 2 no mínimo. Ele já começou em 2018, essas audiências públicas, né? Então, o Conselho Federal, ele pede os médicos encaminhamento de sugestões, ele passa por comissões, né? E por câmaras temáticas, para depois resultar num texto, né? Num diploma normativo para regular. E sempre conforme a evolução da sociedade e da tecnologia, essas normas deverão ser sempre atualizadas. Tivemos então a participação do coordenador jurídico do CREMES, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, advogado Juliano Lauer, na Rádio Bandeirantes. Doutor Juliano, obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra participar do programa e um bom dia aos ouvintes. Sugestões podem ser enviadas